Fala aí, pessoalzinho do Nearcast, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, eu roubei a fala registrada do meu grandíssimo amigo, do meu grandíssimo sócio, Sérgio Neto, porque hoje ele embarcou em uma missão diferente, não pôde estar aqui comigo. Vocês já vão saber qual missão que é, mas é muito importante. Aqui, como é um programa de informação, mesmo quando estamos em missões diferentes, já conectando o que vamos falar hoje, como estamos em missões diferentes, nós estamos aqui e nós estamos aqui para trazer informação para vocês. Então, um beijo, meu grande amigo, meu grandíssimo sócio, e logo mais estaremos juntos novamente. Mas hoje temos uma participação muito especial aqui no podcast. Eu trouxe meu grande amigo do peito de longa data, mas que também tem uma relevância muito legal no tema que a gente vai falar hoje. Grandíssimo Edu, muitas palmas para você, meu amigo. Como você está? Uhul! E aí, Guizão? Eu tô bem. Muito obrigado por ter chamado para participar hoje. E já falando em missão, né? Vai ter muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Exatamente. O Edu, para quem não conhece, o Edu, ele além de, claro, estar sempre comigo aí, ele é um mestre de RPG. E, aproveitando a deixa, já vou colocar aqui do que vamos falar hoje. A propósito, este é um quadro que ficará meio intermediário, mas a gente pode falar que será um On Your Cast curtas, que vocês já conhecem. Então, relembrando um quadro antigo aqui, trazendo novamente. Mas viemos falar de Dungeons and Dragons, o filme que o Eduardo estava louco para assistir. Além do mais, ele é mestre de RPG, já tem contato com RPG aí, principalmente com o D&D desde a sua infância. Então, fala aí um pouquinho, Edu, o que você acha, o que você esperava aí do filme em relação a também tudo que você conhece de D&D. Bem, eu tava aguardando ansiosamente esse filme, né? Depois da tragédia que foi o filme de 2000, né? Não tava com tantas expectativas, até por, né? Normalmente esse tipo de mídia decepciona um pouco nas telonas, né? E, cara, a minha experiência é um pouco antiga já, né, com RPG. Comecei a jogar com 7 anos, mas nessa época eu jogava Tormenta. Aí lá pros 11, 12 anos descobri o D&D e daí, meu filho, só foi ladeira abaixo. Só foi ladeira abaixo, né, mano? Antes você jogava mais e agora você passou a mestrar também, né? Então, você tem que se inteirar muito do mundo do D&D, se lê bastante, pesquisa bastante, o que também, querendo ou não, eu acho que, assim, esses filmes temáticos, eles são muito convidativos para quem nunca teve nenhum contato também, só que para quem já teve contato, como você principalmente, eu acho que é bem recompensador, né? Você vê algumas coisas lá. Uma coisa que eles fizeram um trabalho excepcional nesse filme foi que você não precisa saber nada, né, do universo para ir ali e se divertir bastante. E, assim, para quem para quem é do universo, é um prato cheio, né, porque é uma experiência que a gente nunca teve antes, né, nunca teve um filme bom. E é legal porque tratando de filmes assim, de temáticas, eu e o Sérgio, a gente falou esses dias aí de Mario, que também é uma animação que veio dos videogames e que a gente não tem uma fama muito boa, não existe uma fama muito boa de jogos nas telonas, e agora veio também esse filme para talvez, quem sabe, quebrar uma mística aí de, pô, a gente não possui um filme bom de D&D, né? Além do de 2000, teve outros home videos, né, do Dungeons and Dragons. Só que, assim, todos igualmente passáveis, sim. Se você não viu, não veja, que é melhor. Às vezes a experiência é melhor você não ter a experiência. Não, é assim, se você um dia encontrar, porque acho que hoje em dia só deve ter na internet essas mídias, assim, pode passar por cima, não vai fazer diferença na tua vida. Se você tá ali entusiasta para
para futuramente jogar RPG, pode passar esses filmes antigos, não vão agregar em nada na sua experiência. Porra, é bom saber, porque eu não assisti, mas também não vou procurar. Mas antes de começar a falar do filme, eu queria que você desse um Aham. contextinho geral aqui no Dungeons and Dragons no RPG. Assim, o seu primeiro contato, como é que funciona? Porque assim, tem bastante gente que entende que D&D é um RPG, mas nem entende como funciona um RPG. No caso, o máximo de contato que tiveram, a gente teve digamos assim, um toquezinho em mídias recentemente. A gente viu bastante em Stranger Things, eles trazendo de volta aí o mundo dos jogos de tabuleiro, RPG de mesa, que eles fazem também bastante, várias referências a Dungeons and Dragons. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a galera o que é o D&D, assim, como que funciona uma mesa de RPG, digamos assim. Vamos lá, galera. É assim, você junta, se você é o mestre ou talvez um jogador, você junta ali um grupo de amigos, normalmente umas 4, 5 pessoas. Uma dessas pessoas será o mestre e a outra será os jogadores. E essa é uma narrativa colaborativa, vamos dizer assim. É um teatrinho com videogame, com um jogo, né? Videogame não, porque videogame é digital. Bem, o jogo consiste em rolagens de dados e interpretação. O que isso significa? O mestre ali faz o papel de mundo, né? Ele que vai controlar o universo que os jogadores vão estar inseridos. Nesse caso, vamos usar ali o D&D como exemplo, que é um mega universo com lore e criaturas fantásticas. E o mestre cuida do mundo, ele é os NPCs, os non-playable characters, ele é o que faz a engrenagem girar, vamos dizer assim. E enquanto os jogadores estão ali para serem os protagonistas da história, e isso é uma narrativa colaborativa, porque quem decide os caminhos a serem tomados são os jogadores, e todas as escolhas deles interferem no mundo em geral, né? E o mestre tem que, além de ter a narrativa ali, conduzir esses jogadores, tem que ter aquele jogo de cintura para passar de qualquer situação que os jogadores acabem entrando, né? Vamos dizer assim. Eles entram numa masmorra. Essa masmorra pode ter dragões, pode ter esqueletos, podem ter cubos gelatinosos, mas isso aí a gente fala mais para frente. E é um sistema que consiste ali em rolagem de dado, como eu havia dito, e é um sistema D20, né? Ele é baseado no dado de 20 lados. Mas existem outros dados ali, mas o dado principal é o dado de 20 lados. Pô, legal, cara. E ações levam a rolagem de dados e a gente deixa a maior parte do cenário, né, da cena que as pessoas estão jogando aqui, gente, na mente. Isso não, assim, em quesito jogo, eu acho que para quem gosta não existe experiência igual, sabe? Não existem limitações como num videogame, num jogo de tabuleiro. Então, assim, o limite é a sua imaginação e a do mestre. Pô, que legal, cara. E assim, só pra galera entender, e também eu, porque eu confesso que eu conheço pouco, eu conheço o que você me conta. Então, assim, existe no caso, você disse que a imaginação é o limite e por aí vai, mas existe então um mundo pré-estabelecido, porque, por exemplo, para você fazer um filme, no caso que eles fizeram um filme agora, eles tiraram isso de um mundo pré-estabelecido. Então, assim, você meio que joga e interpreta conforme esse mundo, certo? Existem duas possibilidades, né? O narrador mestrar um cenário já pré-existente, que no caso do filme, a gente está falando ali de Faerun, que é o Forgotten Realms, né? O universo de Forgotten Realms. Ou de criar o seu próprio cenário, utilizar cenários que utilizam o sistema Dungeons and Dragons, mas, por exemplo, você pode jogar um RPG do Mario, de Pokémon, usando o sistema. Então, não tem muita limitação, que nem eu falei. O limite é a sua criatividade. Caramba, que legal, cara. Eu não sabia disso, que você consegue usar o sistema para você criar, por exemplo, não só, sei lá,
Ó, temos problemas técnicos aqui, não só com o Sérgio, hein? Temos problemas técnicos quando participa o Edu também. E agora vê o que aconteceu porque o Edu travou, hein? Edu, tá me ouvindo ou não, hein? Travou, não adianta, gente. Aí, voltou, hein? Voltou Voltei? para ficar? Voltei? Você não Voltou tava me agora ou ouvindo? não? Eu voltei. Você tá me Ah, ouvindo? então tá bom. Não. Então isso aí acontece. Sérgio, não é só com você, hein, cara? É. Ó, isso aqui acontece com todo mundo, hein? Comigo também, toda hora. Então, cara, mas que legal e que desafio também, né? Porque você pega, por exemplo, vamos supor que você pega um filme de quadrinhos. Normalmente, eles, mesmo não sendo uma cópia e cola dos quadrinhos, eles acabam tendo eles se baseiam em alguns arcos. Então, por exemplo, pô, vai fazer um filme do Batman, da trilogia sei lá, do Nolan, eles se basearam nos quadrinhos A, B, C. E o D&D não, né? O D&D ele é um mundo e que você pode fazer tudo que você quiser nele. Então, fica aumentam muito as possibilidades, mas também fica um desafio porque pode tornar uma aventura completamente genérica, né? Sim, é exatamente isso. Mas como a gente está falando do próprio filme, né? Vamos usar de exemplo ali o universo que eles se Então passam, eu já né? vou passar o Forgotten nosso Realms. banner aqui para resenha do filme. Certo. Mas só para exemplificar ali, aquela história está sendo contada, a história daqueles personagens, daqueles vilões. Só que até no próprio filme, tem um momento ali de flashbacks, onde eles estão conversando, né? E se passa uma história que é uma campanha, acho que da quarta edição, acho que é da quarta edição. É uma edição um pouco esquecida, né? Além de cenários, a gente tem muitos romances, quadrinhos também de D&D. E assim, é uma lore, um mergulho, assim, é que nem você pegar para ler tudo do Batman hoje em dia, entendeu? Uhum. Afinal de contas, ano que vem, D&D tá fazendo 50 anos de idade, né? Então, 50 anos, cara, que é, é é isso? história, é história para dar com pau, viu, cara? É quase se juntar a minha idade com a sua. Que Uhum. impressionante, hein? Cara, então, assim, o filme ele tinha uma missão um pouco ingrata também de mexer também com muitos fãs assíduos da parada, né? Porque tem gente aí como você disse, o RPG aí, o sistema, ele completa 50 anos. Pô, tem gente que começou a jogar com 15 e tá jogando até hoje. Então é um pessoal fã mesmo. E a gente sempre tem muitas discussões aqui do fã. Então, será que agradou o fã ou não? E aqui é muito legal porque é um bate-papo de uma pessoa que é muito fã, que é você, com uma pessoa um pouco mais neutra, que gosta, no caso, mas que não tem qualquer tipo de apego emocional ou coisa do gênero que sou eu. Falando um pouquinho do filme. Cara, eu me diverti com o filme muito mais do que eu achei que eu iria me divertir. Por quê? Ele traz alguns arcos dentro do filme que eu achei que ele conseguiu fugir de apenas uma aventura extremamente genérica e talvez dar um pouco de interesse em algum personagem ou outro, criar um pouco de arco dramático de um personagem e outro. Então ele criou uma aventura que no final das contas ela foi interessante e não simplesmente uma aventura por ser, sabe? E isso me agradou muito. Fora que é difícil a gente ver porque o elenco era estrelado. Então, assim, pô, Era um forte. elenco estrelado, um investimento alto, foi um investimento alto, o D&D teve um investimento alto. Então, e tá passando numa época que quando a gente vê aventuras, a gente já associa muita gente, né? A gente que é um pouquinho mais velho, assim, no caso 30 anos, a gente não faz essa associação. Mas tem muita gente nova que hoje em dia faz a associação de um filme de aventura com um filme de herói, por exemplo, de quadrinhos. Uhum. E eu acho que é legal porque o D&D veio em uma época mostrando, ô galera, existem filmes de aventuras que não são quadrinhos, que não são Uhum. heróis, assim, Marvel, DC, sabe? E ele entrega isso, cara. Ele entrega um filme de aventura extremamente divertido, na minha opinião, e que, claro, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Eu acho que tiveram algumas. Eu acho errado
da minha parte chamar de falhas, porque eu e o Sérgio a gente sempre brinca, nós não somos especialistas em cinema nem peritos, mas são coisas assim que talvez, na nossa opinião, poderia ser um pouquinho melhor e melhor desenvolvido, que a gente vai entrar mais para frente. Mas, cara, considerações iniciais do filme para mim são essas. E você, assim, como que foi sua visão assistindo? Você assistiu o filme 2 vezes. Sim. Como foi sua visão assistindo um filme? Pô, eu não tive a experiência ainda, mas tive a experiência só de D&D. E como foi reassistir esse filme, talvez de uma maneira diferente? Esse é o lado bom de você ir lá e reassistir, né? É que eu tirei a parte do hype da primeira vez que eu assisti, e aí eu fui mais com a mente mais limpa ali, né? Pra até entender um pouco mais sobre a parte filme, né? E não na parte só RPG da parada. E, cara, por incrível que pareça, quando eu assisti a segunda vez, pra mim o filme soou um pouco mais genial do que eu tinha achado já da primeira vez. Não em questão de filme por si só, mas é porque o filme ele consegue conversar muito bem com dois públicos, porque é o cara que vai lá, que nem a gente foi assistir junto na minha segunda vez, foi sua primeira, a gente foi ali assistir junto. Quando você saiu do cinema, você falou, pô, eu gostei, foi um filme de aventura legal. E eu falei, pô, conversou com o cara que não joga, que ele o que ele sabe é só a superfície ali do RPG de mesa. E para um mestre aí de trocentos anos de experiência, ele conversa também, porque ele não vai ali, ele não só deu alguns fanservices ali, não muita coisa, e nem nada que estrague muito filme para quem não conhece, mas pro mestre que tá ali, ele saca na hora. Pô, o mundo tá rodando ali, é o mestre que tá fazendo aquelas coisas, enquanto os personagens principais são os jogadores. Tanto que a maior parte com exceção ali do um vilão mais caricato, né? Um dos vilões, a maior parte da comédia, das piadas, vem ali dos protagonistas, né? Você não vê a outra vilã que não é o alívio cômico, né? Ela não tá ali fazendo piada, ela tá ali séria. E enquanto os personagens estão ali falhos, fazendo piadas com eles mesmos, entre eles, e você vê muito isso dentro de uma mesa de RPG de mesa, né? Inclusive, tem um personagem que entra no grupo e ele sai no meio da história, né? E depois de assistir a segunda vez, eu entendi o que era ele. Assim, eu posso falar a classe dele, não vai soar como spoiler aqui? Não, pode falar a classe dele. Se entrar na história, no enredo do filme e for um spoiler, a gente ativa a sirene do spoiler aqui. Você só dá um aviso e a gente deixa pro Serjão editar a sirene do spoiler depois, hein? Então, assim, coloca assim uma sirene leve, porque não é eu vou tanto fazer por aqui, spoiler então. assim. Sirene leve. Pronto. Vamos lá. Manda ver. O personagem ali, o paladino, que entra e sai no meio da quest, né, só para entregar um item para eles, e que é um personagem que ele não tem falhas. Você notou isso, né? Ele é totalmente, ele é tão perfeito que ele não entende até sarcasmo, né? E essa piada é a piada isso para os mestres, né? Para os jogadores também. Aquele personagem é o NPC do mestre. Ele entra, ele é perfeito, ele não erra, ele é bom, ele é justo, ele vai lá, ele ajuda os personagens e ele vai embora numa linha reta. Ele não desvia da pedra. Ele passa por cima, porque é o personagem perfeito, porque é o personagem do mestre. E essa é uma piada que, se você não tiver ali um tempo de experiência, eu particularmente não tinha pego isso. Cara, pra mim, assim, ele era um personagem e ele funcionava até como alívio cômico às vezes, mas era um personagem que era engraçado. Ele me lembrou, sabe o quê? O início do Thor no MCU,
quando ele é aquele deus e que eles tentam fazer sarcasmo com ele e ele não entende, o pessoal vê ele de uma maneira superior e não sei o que lá. Então ele me lembrou até um pouco esse tipo de personagem. Mas eu não peguei, óbvio, não peguei, porque não tem essa... não, a sua convivência você entenderia que aquele personagem, ele é o personagem do mestre. Caramba, E que legal, cara. é o mestre controlando, tipo, vai, por exemplo, no desenho Caverna do Dragão, né, o Mestre dos Magos, tudo bem que o Mestre dos Magos ele fazia um outro tipo de auxílio ali nos personagens, né, ele auxiliava ali dando algumas dicas misteriosas, porque era para os jogadores entender, né? Ele ali é o NPC que fala assim, ó, o item tá ali, e ele acompanha o grupo de aventureiros, né? Tem uma cena de ação dele que é puramente só ele, né? Porque é para mostrar para os jogadores que ele aquele personagem ele é perfeito, vocês podem contar com ele, entendeu? Mas ali, a partir do momento que eles estão num combate juntos, né? Você vê que ele perde o estrelismo dele, né? É verdade. Que é não um combate, né? Mas uma cena de ação, ele perde totalmente o estrelismo ali. Ele só serve para aumentar ali a moral dos outros jogadores, né? Vamos dizer assim, dos outros personagens. Então, essa sacada do filme conversar com o cara que não entende nada, porque é uma boa aventura, é uma boa. Não vou dizer que é a receita Guardiões da Galáxia, mas bebeu bastante ali, né? Bebeu. O fluxo do filme, as piadas, não as piadas em si, mas a forma que elas são contadas, né? É verdade. E até o fluxo do grupo, né? Do como eles interagem entre si, até os arquétipos dos personagens, por exemplo, você consegue ver similaridades, muitas vezes até físicas, entre o Chris Pine e o Chris Pratt. Até o nome eles são iguais dos atores. Então, assim, mas também o Guardiões da Galáxia ele bebeu muito já de outras fontes. Então assim, é aquela coisa, pô, funcionou. Por que não beber dessa fonte, sabe? E, querendo ou não, quem sabe o Guardiões da Galáxia também já não bebeu de Dungeons and Dragons ou de Caverna do Dragão lá atrás. A gente nunca pode saber, nada se cria, né? Nada se cria. Exato, tudo a gente se copia, mas assim, eu acho que lembrou de uma maneira boa. Não foi aquela situação de, nossa, isso aqui é uma cópia descarada de Guardiões da Galáxia, sabe? O que não é. Mas assim, falando um pouquinho mais do filme agora, em relação ao que me incomodou um pouquinho, cara, assim, gostei, acho que foi uma aventura muito divertida, valeu o ingresso, eu acho que o filme a gente mede muito em relação a se valeu o ingresso ou não. Eu acho que os efeitos especiais, a parte técnica do filme, as atuações, tudo, pô, não existe uma atuação brilhante, até porque o filme não pede, talvez, uma atuação tão brilhante assim. Mas a parte técnica é muito legal, assim, os efeitos especiais, alguns cortes do filme são bem feitos, principalmente a ambientação, quando eles usam aquele plano geral, mostrando a paisagem e tudo. Eu acho que o filme se destaca bastante. Só que ele tiveram alguns momentos, primeiro, decisões de roteiro, e em algumas também outras partes em que o filme parece que me pegou um pouquinho, que foi, eu acho que o filme ele cria muitas situações, digamos assim, situações de conflito, dificuldades, momentos em que você vai ter que alcançar alguma coisa, ele cria demais no filme e as conclusões são muito fáceis, são muito rápidas. Então, por exemplo, se você pegar o filme tem 2h10, 2h15, em meia hora de filme você consegue ter 4, 5 resoluções, assim, de coisas que são difíceis. Então, na minha visão, talvez, por exemplo, se você pegasse uma dessas questões, aprofundasse um pouquinho mais e talvez tirasse alguma daquelas resoluções, eu acho que o filme fluiria um pouco melhor, porque quando você vai ver um filme de aventura, no caso o D&D principalmente, você, além de ver, você quer ver o quê? Você quer ver as aventuras, ou seja, as aventuras individuais, como se fossem missões, digamos assim, e você também quer ver a ação rolando, monstros diferentes, quem que vai aparecer lá e não sei o quê. E parece que
no miolo do filme, digamos assim, no ato 2 do filme, eles acabam ficando sem, digamos assim, um inimigo muito grande, ou seja, acaba ficando sem dificuldades para resolver as situações, e o filme acaba se prolongando um pouco, sabe? E o último ato também do filme, que aí eu não vou entrar no cenário dos spoilers, aí eu vou deixar para a galera acompanhar, mas o último ato eu achei muito perdido em relação ao resto do filme. Eu acho que se o filme acabasse e se interrompesse antes do último ato, a conclusão da primeira grande situação, digamos assim, quem assistiu o filme vai entender, e deixasse a segunda situação para o 2, como se fosse um cliffhanger, digamos assim, eu acho que ficaria muito interessante, porque era algo muito grande para ser resolvido em 15 minutos e por aí vai, entendeu? Então, não Não, sei sua opinião, o que você acha? eu assim, em aspecto para cinema, eu creio que tá totalmente correto ali, principalmente no último ato, né? A primeira resolução, a primeira quest deles, né? Quando eles já tinham solucionado e, cara, daria daria uma alça para um segundo filme mas tão legal, que eles acabaram por resolver, né, no segundo ato, no último ato. A segunda quest seria a quest secundária, mas seria meio... Não diria quest secundária, mas seria a quest principal, né? A secundária seria que foi a primeira É resolução. como se fosse o último chefe, o último boss. Isso. Cara, seria um gancho tão sensacional e poderia trazer tantos personagens importantes para o universo de D&D aí. Bem, não aparece no filme, né? Assim, entre aspas, né? Poderia trazer Lisastan, né? Nossa, tipo, Ele é mencionado enfim, só, no caso, é, né? bem, não, realmente, você deu um ponto ali muito, muito legal sobre o fechamento do filme. Assim, da forma que ele foi fechado, também é legal na visão de um mestre, de um jogador, porque, cara, resoluções absurdas acontecem em todas as mesas. Toda sessão de RPG existem resoluções absurdas de problemas simples e complexos. Então, para o fã, né, vamos dizer assim, os seus diretores ali beberam bastante da fonte do próprio RPG de mesa, eles muito provavelmente devem ser jogadores e mestres, então eles quiseram passar isso, então, assim, fanservice, o momento que o fanservice dá uma atrapalhada no filme, sabe? Então talvez Entendi. seja isso, né? Porque você mencionou um negócio muito legal, porque talvez essas resoluções fáceis que me pegaram um pouco, elas façam parte, como você mesmo disse, de quem joga, de quem vê, pô, um negócio absurdo, assim, uma situação gigante sendo resolvida em 2 minutos, mas que isso pode acontecer no mundo do RPG. Ali no miolo do filme, né? Isso. Acho que eu sei que cena você tá citando. Bem, E são assim, eu acho que nem só uma cena, mas eu acho que uma sequência em que é o único momento para mim que o filme acaba ficando um pouquinho arrastado, um pouquinho cansativo. Porque ali eu acho que eles se prolongam demais. Tem boas cenas, assim, não é uma porcaria, tem boas cenas, e quando eu digo boas, tem boas cenas mesmo, por exemplo, graficamente falando, muito legais, mas eu acho que daria para dar uma encolhidinha, e principalmente se tratando de um filme de aventura, só daria para ir lá para as 2 horas, 1h50, sabe? E cortar talvez essa parte. Então talvez uns 20 minutos de filme, daria, assim. eu acho que daria, e aprofundar mais. Porque se você aprofunda mais outra parte, como um filme de aventura só, na minha visão, ele ia acabar até ficando mais interessante. Então, por exemplo, aí entra aquele jogo, né, de você parecer um RPG ou de você parecer um filme de aventura. Isso. E é um desafio muito grande, né? Então, e foi por isso que lá no começo da discussão da resenha eu falei assim, por que esse filme deve soar genial para uns e para outros não?
Porque Aham. pra quem é do meio ali, ele fala, pô, eu vi um filme legal, e era um filme de RPG de mesa, de Dungeons and Dragons. E ele conseguiu conversar com os dois públicos, Uhum. e por isso que eu, assim, eu dou pontos no filme pra isso, né? Tipo, ele poder falar com esses dois públicos, que nem eu falei, coisas que eu entendi, as pessoas que não jogam ali não entenderiam, né? Uhum. Mas ainda assim é um bom filme para quem não entende. E por isso que para mim soou mais. Eu tô falando genial, mas isso não quer dizer que eu tô Não, dando 10 pro entendi, filme, tá? entendi. Mas Soou eu mais dou pontos. gratificante pra você, no Isso. caso. Eu dou pontos para esse filme por conta disso, né? Então. A experiência foi legal, cara. Eu nem tenho Uhum. muito o que acrescentar. Eu acho que vale bastante. E aí a gente vai passar, como agora é Onyorcast curtas, a Sim. gente Senão a vai gente passar passa a noite aqui. inteira conversando aqui sobre isso, cara. Daria muito É. tranquilamente, ainda mais você que tem muito contexto disso. Mas agora eu vou antes de passar aqui para nossa parte final, que diz o que vai ser o fechamento, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você, se isso for possível, claro, você tente falar o que você achou rapidamente assim do filme para mim, ou para o público, no caso. O Eduardo, mestre de RPG, e o Eduardo, espectador de cinema. Uma pessoa, você teve um grande exemplo, você foi com a Ana, sua namorada, e ela nunca tinha visto nada de RPG. Então eu quero que você passe para a galera aí o que você acha que vale a pena em cada situação e o que você recomendaria para essa galera ao assistir o filme. Bem, como alguém que joga, né? Eu quero que você vá e, porra, se divirta, porque é um prato cheio, referências absurdas ali, tudo. Desde do primeiro segundo do filme até o segundo final, você vai pegar ali centenas de coisas dentro do filme que você vai falar assim, pô, olha ali, aquele item, isso aqui acontece na minha mesa, pô, é um prato cheio. Agora, como espectador, também vá de coração aberto, é uma aventura muito, opa, acho que o Guizão caiu, mas eu vou terminar aqui minha resenha. Vá de coração aberto, é um filme maravilhoso, você vai se divertir, é um filme para toda a família. Guizão? Aqui, é do nada, né? Você viu que a internet nem caiu, ele simplesmente sabotou. Assim, Sabotou. Mas eu a quero saber, imagem foi. tava gravando ainda? Porque eu fiquei falando aqui. Não, tá gravando, é isso mesmo. Aqui ao Tá. vivo é assim, cara. Tá, beleza. Então, como vou me repetir, até se quiser editar e colocar só essa parte. Sim, senhor. Como um espectador, você vai lá, quer ver um filme, quer ir no cinema, você comprou seu ingresso, vai de coração aberto, é um filme muito gostoso, muito leve, até para a família inteira, porque, que nem eu disse, é uma aventura leve, não tem sanguinolência, não tem nada disso. É uma história fácil de entender e eu acho que é, só assista, a experiência foi maravilhosa, eu gostei bastante. Legal, cara. Eu gostei muito do filme, eu também gostei muito, assim, gostei mais do que eu esperava algo mais genérico e encontrei algo menos genérico. Eu Uhum, acho que em certos momentos, como eu disse, a questão do ritmo, em alguns momentos lá no miolo do filme, a questão de várias aberturas que são facilmente resolvidas, e quando chega até no momento de resolução lá na frente, a gente eu lembro que eu me peguei em um momento falando assim, pô, aquilo lá servia para quê mesmo, tal. Então, assim, eu acho que eles abrem muitas portas e fecham tão rápido uhum, que acaba meio que às vezes o ritmo fica talvez ou às vezes acelerado demais ou às vezes ele lento demais. uhum. Mas, cara, é como você disse, é um filme gostoso, é um filme que para quem não viu no cinema pode assistir sem medo, sabadão à tarde, é uma delícia, você vai sentar lá, você vai se divertir, principalmente para quem gosta desses mundos assim fantasiosos, um filme pra gente sair um pouco, escapar um pouco da nossa realidade, que já é muito difícil. E agora eu vou aqui mandar para você o nosso último tópico, que são
As notas, cara. Agora não existe mais Eduardo, mestre de RPG, e não existe mais Eduardo, espectador. Agora é a nota do Eduardo e eu vou começar dando minha nota também. Cara, para Dungeons and Dragons eu dou um sólido 7,5. Eu acho que é um filme assim, passa de ano totalmente. Eu acho que é um filme que se sair uma sequência, eu com certeza vou assistir. É um filme que, pô, se eu tiver sem fazer nada os próximos dias ou lá na frente, eu posso assistir de novo tranquilamente. Tem boas tiradas. Não é um filme excessivamente de comédia, que se torna às vezes meio bobo. Ele não acontece isso, tem ótimas sacadas. Eu acho que o marketing, eu já falei isso para você no particular, mas eu acho que o marketing às vezes deixou a desejar porque ele liberou muitas cenas legais, tanto de fanservice quanto de piadas, que se deixasse para o filme eu acho que ia ser mais legal, porque são toques lá muito legais. Mas eu dou um sólido 7,5, eu acho que é uma aventura muito legal, tanto para quem curte o D&D mesmo, o RPG, o sistema, quanto para quem só quer ver uma aventura gostosa, relembrando talvez o auge dos anos 90, da fita cassete, do ficar em casa à tarde assistindo um VHS. Então o filme me remete isso, eu acho que vai remeter muita gente também. Então eu fecho com 7,5. E você? Esse ponto que você deu ali das piadas também acho que é bem importante para minha nota, porque assim, é muito bem medido, né? Tipo, ele equilibra bastante ali com cena de ação, aventura, piadinha, talvez uma piadinha ali no meio de um momento um pouco tenso, mas é tudo muito bem medido, acho que dentro desse filme. Para aventura, eu acho que ele talvez ele realmente ali tenha pecado ali na metade no miolo do filme. Talvez pelo fã, o lado fã, eu não tenha sentido esse peso tanto quanto você. Não, é experiência. Experiência sem dúvida, sem dúvida. Obviamente eu ia chegar lá de coração aberto, diferente de alguém que está experimentando pela primeira vez, né? Eu dou ali um 8. Eu dou um 8 muito bem pensado, porque eu já estava matutando isso fazia um bom tempo, né? E eu acho que 8 é uma boa nota ali para o fã em geral vai chegar ali e vai falar, pô, é um filmaço, gostei, e vai querer que as pessoas assistam, e provavelmente vai ser essa a média ali que ele vai achar do filme. Legal. Eu concordo com esse 8. Entre 7,5 e 8, eu acho que é totalmente cabível, para ser sincero, viu? E sim. agora, para filme fechar... genial, mas você fica de site de coração quentinho desse filme. E no final das contas, às vezes é o que a gente quer, né? A gente, às vezes, nem sempre quer ir lá e assistir um Cidadão Kane. Às vezes a gente só quer uma aventura gostosa para passar o tempo. E eu acho que isso o filme funciona muito bem, cara. Para fechar, eu queria que eu e o Sérgio, a gente sempre tem no final aqui uma recomendação. Hoje eu não vou fazer minha recomendação, mas eu vou falar para você. Para quem quer conhecer um pouquinho mais de D&D, e aí a gente entra séries, filmes, livros, o que você quiser. O que você recomenda para a galera aí entrar nesse mundo, consumir um pouco desse assunto? A gente já citou aqui o Stranger Things. Se você quiser citar novamente, fica à vontade. Então, Stranger já virou carne de vaca, né? Todo mundo sabe que toda temporada, primeiro episódio, eles estão jogando, eles estão fazendo referência a Dungeons and Dragons. Bem, inclusive, talvez alguém não saiba, né? Todos os monstros de cada temporada ganham nomes de monstros do RPG, né? Do D&D. O Demogorgon, o Vecna, cara, todas essas são referências, né? O Mind Flayer. Então, você pode mergulhar mais sobre isso. Bem, em agosto a gente tem Baldur's Gate 3 saindo. Laurent, patrocina eu. Eu já estou jogando o Early Access há muito tempo, então quem aí é do videogame e curte um RPG até bem estratégico, é um prato cheio, é um puta de um jogaço. Eu já rejoguei esse beta ali umas
talvez umas 5, 6 vezes, e não vejo a hora do jogo sair, né? Então, e é uma forma fácil ali de você entrar e experimentar um pouquinho do RPG de mesa, que eu acho que em videogame vai ser o mais próximo que você vai ter, viu? Do RPG que legal, de mesa cara. mesmo. Esse eu com certeza vou comprar, você já sabe, mas eu já tô ansioso também, eu acho que foi uma ótima recomendação. Algo a adicionar, Duzão? Cara, é isso. Bem, se alguém tiver interesse ali, eu tenho um canalzinho que é mais salvo as vozes isso das mesmo, lives. faz o jabá, Duzão, faz o jabá, Vamos isso lá. mesmo. Como é que é? Manda ver. Eu tenho o canal na Twitch, eu tenho um canal no YouTube, é assim, é minúsculo, acho que tem 2 inscritos lá. Eu comecei ele muito recente, eu uso mais para salvar os voids das lives e ter ali toda a referência histórica ali do pessoal. Eu só recomendo que quem for assistir ali, o pessoal mais 18, porque meus jogadores falam muito palavrão e fazem coisas absurdas, mas dá para tirar uma boa gargalhada ali daquela história, tá? Qual que é o nome do canal? Roll Bad Decisions. Roll Bad Decisions. Isso mesmo. O canal da Twitch é EDY. Não, E- It's Me Ads. It's Me Depois a gente coloca link aí. É isso mesmo, depois a gente coloca na descrição e vocês sigam lá o Duzão para vocês verem mesas de RPG lá, cheias de aventura, emoções e com o principal, com o Duzão narrando, né? Eu acho que isso é o mais importante. Com a pior parte, né? Duzão, A melhor parte são os jogadores. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado mesmo, cara. Quando o filme saiu, foi carta marcada você participar. Você conhece tanto desse mundo aí, eu acho que era já uma figurinha posta no álbum aí de que você ia conversar com a gente. Sergião, semana que vem a gente tá junto de novo aqui, hein? Sergião, e como eu já disse, vocês vão saber qual outra missão que ele embarcou, que a gente deu essa separada, mas a essência tá tudo junto. Então, logo vocês vão entender. Tô curioso, hein? Você vai entender também. Aqui a gente é programa de informação, a gente traz informação. Então, fechou, meu querido. Sigam as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok. A gente tá postando vídeos, Reels lá no TikTok praticamente todos os... No Instagram e no TikTok praticamente todos os dias. YouTube a gente tá postando lá 2, 3 vídeos por semana, então acompanha a gente lá. A gente agradece do fundo do coração todo mundo que dá essa força pra gente. O Edu, principalmente, aí, sempre tá dando a força pra gente no nosso canal. Vai nas gravações com a gente. Então, obrigado, Edu. Obrigado pela força de coração. É Tiete que chama, né? Oi? É Tiete que chama, né? Do fundo do coração, o melhor que tem. Sim, sem dúvida. Então, obrigado, Duzão, obrigado a todo mundo que assistiu aí. Comentem aí no post o que vocês acharam de Dungeons and Dragons, ficaram curiosos para assistir, o que vocês pensaram sobre a aventura, se concordam com a gente, se achou que a gente fala besteira, e se quiserem saber um pouquinho mais de D&D, chama o Duzão lá. Beleza? É isso aí. Quem não gostar do filme, o Beholder vai te pegar enquanto você estiver dormindo, viu? O aviso já tá feito, cara. O aviso já tá feito. E quem não sabe o que é Beholder, pesquisa aí que o negócio é feio. O negócio é bonito. Falou, galera. Abraço, galera. Tudo de bom, estamos juntos e tchau.